Olá, pessoinhas lindas do meu Brasil. Tudo bem por aí? Tudo joinha? Hoje, segunda-feira, dia 26 de outubro, vamos para a nossa aulinha de língua portuguesa. As páginas 48, 49 e 50, tá bom? Então, na aula anterior, nós estávamos falando sobre a história em quadrinho da Turma da Mônica. Lembra que a Magali queria comer as frutas que estavam em cima da mesa? E no final das contas, ela descobriu que aquelas frutas eram todas feitas de cera. E a mamãe estava avisando a ela que não podia comer aquelas frutas, que não podia comer fora do horário, né? Para não prejudicar a alimentação na hora do almoço, né? E a Magali desobedeceu a mamãe e no final da história ela mordeu uma daquelas frutas. E aí ela descobriu que as frutas eram de cera, né? Então, na página 48 nós vamos começar, tá bom? Ó, hora de explorar o texto. A turma de Anitta se divertiu muito com a história da Magali. E você, o que achou? E aí, vocês acharam engraçadinho? Gostaram de ler a história da turma da Mônica? Você já conhecia essa personagem? E aí, já conheciam a história, a personagem, né, que é a Magali? Todo mundo já ouviu falar da Magali? A personagem comilona da turma da Mônica? Número 3. Esse texto foi escrito de uma forma diferente do texto receita. Isso acontece porque esse texto Então, olha, ele foi escrito de uma outra forma, né? Nós temos as receitas, os poemas, né? Temos a escrita como um poema, como um convite, como uma fábula, como as receitas. Cada tipo de texto é escrito de uma forma, de acordo com o que vai ser abordado. Aqui, no caso, nós estamos fazendo uma história em quadrinhos. Por isso, nós vemos os quadrinhos da Turma da Mônica, né? Olha aqui, ó. História em quadrinhos por quê? Porque ela é feita dentro dos quadrinhos, ó, né, ó. Tá vendo? Tudo feito dentro dos quadrinhos, por isso que nós chamamos história em quadrinhos. Então, esse texto, a pergunta é: esse texto foi escrito de uma forma diferente do texto receita. Isso acontece porque esse texto é um poema, é um convite, é uma história em quadrinhos ou é uma fábula? E aí, pessoal? Vai contando aí pra mim. Alice, Heitor, Igor, Isabela, Isadora, Joaquim. O texto da Turma da Mônica é o quê? Uma fábula? Um poema? Um convite ou uma história em quadrinhos? Isso mesmo, turminha. É uma história em quadrinhos. Então, vocês vão fazer um X aqui, onde está escrito uma história em quadrinhos. Número 4. Essa história ensina sobre alimentação. Ela ensina a desenhar ou ela diverte o leitor? Geralmente, as histórias em quadrinhos, o que elas passam pra gente? Um ensinamento? Elas nos ensinam sobre alimentação, que nesse caso que estava falando sobre alimentação, né? Ou ela diverte o leitor? Conta aí pra mim. Aline, Bernardo, Daniela, Davi, Esther, Gustavo. A história em quadrinhos serve para quê? Para divertir o leitor. Geralmente a gente lê história em quadrinhos, gibis, porque a gente está procurando uma diversão, né? Deixa eu trocar de caneta, que essa aqui não tá indo muito bem, não. Vou pegar outra. Número 5. Quais são as personagens que fazem parte dessa história em quadrinhos? E aí, quais são as personagens que apareceram na história da Magali, que vocês acabaram de ler, de ver, né? Fala pra mim, Catarina, Cecília, Enzo, Fernando, Leonardo, Melissa. Quais são os personagens que apareceram na história em quadrinho da página anterior? Exatamente, a Magali. Vou escrever cursiva dessa vez, hein? Ó. Magali e
a mãe dela. Magali é a mãe dela. Se couber na mesma linha, vocês colocam, tá bom? Se não couber, vai pra linha de baixo. Não escreve muito grande, porque senão não cabe, tá? Número 6. Quantos quadrinhos compõem essa história? E aí, conta pra mim, vai lá na história, na página anterior, e conta quantos quadrinhos que tem lá. Vai lá, Marina, Miguel Felipe, Miguel Grisante, Nicolas Cândido, Nicolas Arthur. Quantos quadrinhos compõem a história da Turma da Mônica? Conta aí, conta pra Pro, quantos quadrinhos tem essa história? Vamos contar junto comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aparecem 8 quadrinhos. No número 6, vamos escrever 8 quadrinhos. 8, oito, quadrinhos. 8 quadrinhos. E número 7. Se você pudesse dar um nome para essa história, qual seria? Então aí vocês podem, lá tá escrito Magali, né? Magali, mas vocês podem dar um nome para essa história. Que história? Observando a história, né? Sabendo aí o que aconteceu na história, qual é o outro nome que vocês poderiam dar? Pensa aí com a mamãe, com o papai, com a família, tá bom? E aí vocês vão escrever aqui embaixo. Qual é o nome que vocês dariam para essa história? Combinado? Página 49. Exercício número 8. Em cada um dos quadrinhos, as falas das personagens estão escritas em um balão de fala. Qual é a frase que a Magali repetiu várias vezes à sua mãe? Escreva no balão a seguir. Então, esse texto a gente pode chamar de texto de repetição também, porque em vários quadrinhos, a Magali, ela responde sempre igual para a mãe dela. E qual é a frase que ela sempre responde, gente? E aí, Paula, Sara, vamos lá contar para Pro, Rafael, Rafaela, Yasmin, qual é a frase que se repete várias vezes no texto? Sempre a mamãe fala com a Magali e a Magali responde. Olha aqui, ó, o que ela responde. Olha o que ela responde. Claro, mamãe. Ela sempre responde, claro, mamãe, né? Número 9. Reveja o primeiro quadrinho. Então, o primeiro quadrinho é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse é o primeiro quadrinho. O que a personagem pretende fazer? O que vocês acham que ela pretende fazer olhando esse quadrinho aí, gente? Conta pra mim aí. Isabelle, Lorenzo, Matheus, Milena, Rafael, Tayla, Tiago, Ian. O que ela tá querendo fazer? Exatamente. Pegar uma fruta da cesta. Então, na letrinha A, vocês vão escrever, ó. Pegar uma fruta da cesta. Ponto final, porque acabou a minha frase.
pegar uma fruta da cesta. Letrinha B. Há um balão de fala nessa cena. Converse com seus colegas sobre o que a palavra escrita nele representa. Então, ó, tem um balãozinho de fala bem aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Sleep. 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 O que será que significa essa palavrinha, hein, gente? Isso mesmo. Representa o som da língua, do movimento que a língua faz da Magali quando ela quer comer. Ela faz assim, ó. Então, representa o som dela passando a língua de um lado para o outro do lábio, tá bom? Letrinha C. Por que a Magali não conseguiu pegar a fruta? Ela ia pegar. Na hora que ela ia pegar, ela não conseguiu. Por que dessa vez ela não conseguiu pegar a fruta, gente? Quem apareceu para acabar com a alegria da Magali? Conta pra mim aí, pessoal. Quem apareceu? A mãe da Magali, né? Então, vocês vão escrever assim, porque a mãe apareceu. Porque a mãe apareceu. Apareceu. Ponto final, que acabou a minha frase. Porque a mãe da Magali aparecia toda vez que ela tentava pegar a fruta, né? Até que no final da história ela deu um jeito, né? Página 50, exercício número 10. No terceiro quadrinho, a mãe diz que a menina sabe que não pode comer entre as refeições. Lembra que a mamãe dela falou assim, e você sabe, não é, Magali? Que não se deve comer entre as refeições. O que quer dizer esse trecho? Você sabe que não pode comer entre as refeições. Você sabe que não pode comer entre as refeições. O que quer dizer isso? Significa que não pode comer entre o café da manhã e o almoço, por exemplo. Porque aí ela vai perder o apetite, se bem que a Magali não é muito de perder o apetite não, né, gente? Ela come pra valer, né? Pra ela não tem esse tempo ruim, não. Né? Mas o que significa? Que não se deve comer entre as refeições. Por exemplo, entre o café da manhã e entre o almoço. Não se deve comer outra coisa, porque na hora do almoço perde a fome, né? E aí, a mamãe de vocês também falam isso em casa? Às vezes eu falo assim, minha filha quer comer uma bobeirinha, principalmente quando quer comer um doce entre as refeições. Aí na hora do almoço perde o apetite, né? Letrinha B. Por que comer entre as refeições poderia prejudicar o bom funcionamento do organismo? Né? Aqui, ó, os órgãos que tem lá dentro da barriguinha. Por quê? Por que poderia prejudicar o funcionamento? Porque se a gente come toda hora, cada hora uma coisa diferente, desregula o nosso organismo, fica todo desregulado. Na hora do almoço, o organismo não vai entender que está na hora do almoço, por exemplo, porque a barriga já vai estar cheia. Então, ele não vai sentir fome, entenderam? O organismo é um conjunto das funções que os órgãos executam. É tudo que tem dentro da nossa barriguinha lá dentro, os nossos órgãos, e cada um faz uma coisa diferente. E aí, se a gente começa a fazer, comer fora dos horários, eles não entendem que isso está acontecendo, porque tem o horário certinho para comer das refeições, tá bom? Número 11. A Magali concordava com tudo que a mãe dizia. Você acha que ela estava sendo sincera? Por quê? E aí, sempre a mamãe falava que não era para ela pegar uma fruta, que não era para comer entre as refeições, que poderia prejudicar o funcionamento do organismo. E tudo a Magali falava, claro, mamãe, mas é claro, mamãe, claro, mamãe. Será que a Magali estava sendo sincera? E o que é ser sincera?
é ser verdadeiro, que não está enganando, né? Isso é ser sincero. E a Magali estava sendo sincera quando ela estava falando, claro, mamãe, eu sei de tudo isso, eu sei. Ela sabia, mas no fundo, ela ia comer do mesmo jeito, né? Essa Magali é terrível. Número 12. Reveja o último quadrinho. Então, o último quadrinho é esse aqui, ó. Vou colocar mais pertinho assim, para vocês não terem que ficar virando. Esse aqui, ó, é o último quadrinho, tá? A mãe fez uma pergunta a Magali. A menina sabia que as frutas das cestas eram de cera? E aí? No último quadrinho, a mamãe dela falou assim, não, você sabe que estas frutas aqui das cestas são feitas de cera, não é? E aí, gente? A menina sabia que as frutas das cestas eram de cera? Antes de comer? Ela sabia? Ela só ficou sabendo depois que ela deu a primeira dentada, a primeira mordida em uma das frutas, né? Aí ela falou, claro, mamãe. Aí ela descobriu que a fruta realmente era de cera, não era de verdade. Acho que agora, toda vez que ela for pegar uma fruta em cima da mesa, lá na fruteira, ela vai ver. Ela vai observar, ela não vai morder, porque ela já mordeu uma vez e viu que não é bom, né? Agora ela vai olhar bem a fruta, vai dar uma apertadinha, vai dar uma examinada na fruta para saber se é de verdade ou não. Né? Letrinha C. Nesse quadrinho, há uma palavra que indica que a história terminou. Que palavra é essa? Ó, olhando aqui no quadrinho, ó, lá no finalzinho, se vocês acharem melhor, vira a página do de vocês, tá vendo? Ó, bem aqui no finalzinho, ó, tem uma palavrinha que indica que a história terminou. E que palavrinha é essa, hein, gente? Dá uma olhadinha lá e fala pra Pro. E então, encontraram a palavrinha? Exatamente, fim, que quer dizer que a história terminou. Então, na letrinha C, vocês vão escrever assim, ó. A palavra, fim. É a palavra fim. Vocês podem até pôr 2 tracinhos aqui, ó. Chama aspas esse tracinho aqui, tá bom? É para poder chamar mais a atenção da palavra. A palavra fim, tá bom? E continuando, letrinha D. Nesse quadrinho aparece a seguinte palavra. São, na verdade, 3 letrinhas, assim, ó. UGS. Aqui, ó. UGS. Tá vendo? UGS. O que significa isso, hein, gente? Ó, como se ela tivesse assim, O que significa isso? Quando a expressão da personagem Magali, o que essa palavra representa, hein, gente? Representa que ela ficou com nojo a hora que ela mordeu a maçã e percebeu que a maçã era de cera. Ela fez Quer dizer que ela teve nojo, tá bom? Então a palavra representa nojo, ó. Vou escrever só representa para não ficar muito comprido. S com som de Z, né? Ó, representa. Vamos colocar aspas de novo, ó. Nojo. Para poder destacar a palavra nojo, a gente põe uma aspas. Isso aqui chama aspas. Logo mais pra frente vocês vão entender melhor, tá bom? Representa nojo. Então hoje, pessoal, até a página 50. Quarta-feira, nós também faremos português. Hoje a Pro não vai dar aula de geografia, tá bom? Porque já terminou o conteúdo de geografia. E na quarta-feira já terminou o conteúdo de história. Então a professora, por enquanto, só tá dando língua portuguesa, tá bom? O novo livro já tá chegando lá na escola. Dia 22, né? Hoje que a Pro sempre grava um pouco mais pra frente, mas aí vocês já devem ter pego a apostila número 4, é a última apostila, tá bom? Um beijo, até quarta-feira, meus amores!